Olá, olá, Edilúcia, você levantou a mão? Você tem alguma dúvida? Se você quiser, pode falar. Ah, acho que foi sem querer. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de sustentabilidade, responsabilidade social e direitos humanos. Essa é a nossa última aula ao vivo, né, da disciplina, nosso último encontro síncrono, mas não por isso vai deixar de ser importante. Pelo contrário, preparei algo muito legal para vocês hoje. Fico contente de ver a turminha que sempre está presente nas aulas por aqui, né? O pessoal que está chegando. Lara, Rayane, Riquelma, sejam todos bem-vindos. Ah, Bom, pessoal, sem mais delongas, antes de apresentar, né, os nossos tradicionais objetivos de aprendizagem, enfim, e de passar pelo nosso conteúdo, eu vou mudar um pouquinho a ordem do que a gente está acostumado a fazer, porque hoje a gente tem um convidado especial. Deixa eu só colocar. Eu trouxe para conversar com a gente hoje um especialista do campo de sustentabilidade, que tem sido a pauta principal da disciplina, né? Ainda que nós estamos abordando também outros temas correlatos, como responsabilidade social, humanos. Pessoal, vocês são bem-vindos para falar, tá bom? Só me avisem para tanto pelo chat quanto pelo microfone. Mas só cuidado para não deixar o microfone ligado quando vocês não quiserem falar, senão a gente acaba ouvindo alguma coisa aqui que não é da aula e da coisa pessoal de vocês. Mas vamos lá. Eu trouxe hoje para falar um pouquinho com a gente um especialista do campo de sustentabilidade, um profissional muito qualificado, que já tem anos de experiência na área e vai poder trazer um pouquinho sobre a perspectiva das empresas sobre esse olhar, né? Porque nós temos embasado a nossa discussão em autores, em metodologias, né? Enquadramentos teóricos, e agora eu vejo que é muito importante para a gente alcançar também no tripé de formação, né? De ensino, pesquisa e extensão, essa possibilidade de a gente entender um pouquinho mais de como as pessoas que estão já no mundo do trabalho, né, lidando com essa área ao longo dos anos, né, como elas estão vendo as possibilidades e os desafios em torno da sustentabilidade e o que nós, como profissionais aqui, né, estudando o tema, podemos absorver desse conhecimento para que quando a gente esteja, né, dentro da área de sustentabilidade ou de outro departamento funcional que precise, né, englobar temas como este no planejamento, que a gente saiba como agir e tenha em mente parâmetros aqui que são necessários quando se diz respeito a esse tema, perfeito? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o Gabriel, deixa eu ver se ele já chegou. Olá, professora. Tudo Olá, bem? Gabriel, tudo bem? Seja Tudo bem, e bem-vindo. você? Obrigado. Bom, Gabriel, muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu sei que a sua agenda é muito cheia, né? Mas é muito importante a sua presença aqui hoje. A gente vai fazer um bate-papo, tá, pessoal? Para ficar mais dinâmico. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Gabriel. Primeiro, ele vai se apresentar para vocês entenderem um pouquinho mais da formação dele. E vocês também são convidados a fazerem perguntas, tá? Vocês podem mandar pelo chat ou também abrir o microfone. Mas para a gente começar. Eu gostaria, Gabriel, que você contasse um pouquinho para a gente, né, sobre a sua trajetória profissional no campo da sustentabilidade. Bom, primeiramente, quero agradecer ali o convite, por falar um pouquinho, né, com o pessoal aqui da graduação, né, principalmente no curso de gestão. É muito importante trazer, né, essas pautas aqui para o dia a dia, principalmente essa parte de sustentabilidade, né. Está sendo algo muito debatido e que é muito importante a gente ter, né, esse espaço aqui para poder falar um pouquinho, né. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, falando um pouquinho, pessoal, da minha trajetória, então, meu nome é Gabriel, eu iniciei, né, minha trajetória acadêmica na Universidade Federal de Lavras, então, no curso de Engenharia Ambiental, e posteriormente eu me transferi para a Universidade Federal de Uberlândia, interior de Minas Gerais, não sei se todo mundo aqui conhece,
Mas Uberlândia é uma cidade bem grande, tá, pessoal? E eu fui para lá, né, principalmente também no quesito de oportunidades, né? Então, o meu sonho ali, né, de estudante era entrar para multinacional, né, no primeiro momento. E a universidade me trouxe muitas oportunidades, né? Então, desde sempre, eu busquei, né, na universidade, fazer, né, e participar de muitas atividades de extensão, né? Então, desde sempre, eu fui muito interessado, né, em participar de atividade de laboratório, então, participei de pesquisas, né, com doutorandos na época, né, a análise de solo. Depois participei de um núcleo de estudos, né, em soluções ambientais, onde a gente debatia temas atuais, né, e a gente também fazia muitos programas dentro da universidade e também programas fora, né. Então era muito importante também trazer essas pautas e tudo sem fins lucrativos, tá, pessoal? A gente fazia porque amava mesmo o curso. Posteriormente, né, tive a oportunidade de ingressar na consultoria na empresa Júnior, né, que era a Sustenta, e lá a gente tinha, era uma consultoria normal, tá, pessoal, como qualquer outra, mas a gente também não tinha fins lucrativos, né, então toda verba que a gente arrecadava com os projetos era revertida em capacitação e tudo mais. Então, a gente atuou muito nesse processo de consultoria com as empresas, pequenas e médias empresas da região de Uberlândia. Posteriormente, né, eu consegui ingressar numa multinacional, então foi muito importante no meu crescimento, multinacional no ramo de bebidas, então foi onde eu pude dar meus primeiros passos e entender melhor como é o mercado, né, profissional. Então fiquei lá durante um ano e pouquinho, né, como estagiário na área de meio ambiente e administrativo. Posteriormente, quis dar alguns passos um pouco maiores, né? Então, quis sair um pouquinho do interior, me mudei para São Paulo e ingressei numa startup de tecnologia, gestão de resíduos ESG, então, onde a gente trabalhava ali um pouquinho com grandes empresas. Então, a gente oferecia um software de gestão de resíduos para auxiliar elas no dia a dia, né? Então, a gente tinha muita interface ali com os gestores de resíduos, com os gestores ambientais, né? Então, a gente acompanhava as dores deles no dia a dia e com o software a gente os auxiliava, né, na melhoria do dia a dia, né, que era a dor principalmente da parte de gestão de resíduos, controle de destinadores, fornecedores e tudo mais, auditorias. Posteriormente, eu voltei para o ramo da consultoria, né, onde eu atuei por cerca de um ano. Então, ali era consultoria na sua pureza mesmo, né? Então, a gente atuava fazendo projeto para indústrias, obras civis, né? Indústrias que eu falo, tá, pessoal? De diversos campos, seja em metalúrgicas, siderúrgicas, de alimentos, automotivos e tudo mais. Então, a gente realizava ali projetos focados também na parte de sustentabilidade e também na parte de meio ambiente, né? Então, tanto consultivo como assessorando. E mais recente, eu voltei aí para o mercado e estou trabalhando hoje na indústria do varejo. Então, que tem uma pegada um pouquinho diferente, né, do que eu já tinha trabalhado, né? Não é, de fato, uma indústria, é uma empresa do ramo varejista, mas atualmente eu trabalho como especialista de sustentabilidade. Então, acredito que hoje eu posso falar um pouquinho aí, né, com vocês, ter esse tempinho aí que a professora Aline separou, para tirar algumas dúvidas, para a gente trocar um pouquinho de ideia. Comentei um pouquinho aqui da minha trajetória profissional, bem resumidamente, mas acho que a gente vai ter algumas perguntas aí, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, do que o mercado está exigindo, no meu dia a dia do futuro de vocês, né, quem for ingressar nessa parte de sustentabilidade, meio ambiente, e vamos lá.
Muito legal, Gabriel. E eu queria chamar a atenção, pessoal, para que o Gabriel traz na fala dele, né, relacionado ao papel que a universidade trouxe, né, para as experiências profissionais que ele cursou. Então, aproveitem, né, esse período da graduação, que foi o período em que ele buscou a ter o interesse, né, nas áreas que hoje ele trabalha. Então, também, por mais que a gente esteja conhecendo ainda muitos dos temas, valorizem aqueles, né, que chamam a atenção e que vocês gostam mais e busquem se aperfeiçoar neles desde já. Porque pode ser a área que você vai fazer o seu estágio, que você vai fazer a sua especialização, que você vai ter o seu emprego, né? E trabalhar com o que a gente gosta é muito mais fácil, né? Muito melhor. Mas legal, Gabriel. Sim, eu quero te fazer algumas perguntas, né? E elas vão ser relacionadas com os temas que nós estamos discutindo na disciplina atualmente, que eu acredito que seja do seu escopo de trabalho. E um dos eixos da disciplina trata da relação entre práticas organizacionais e princípios éticos, né? E eu queria saber um pouquinho como as empresas que você já trabalhou, antes da gente chegar nessa parte da sustentabilidade, do meio ambiente, mas pensando nos temas correlatos, né, que envolvem essa área, como as empresas que você já trabalhou posicionavam-se, né, diante de pautas como justiça social, diversidade, equidade também. Você pode contar para gente? Ah, com certeza. Inclusive, bem legal essa pergunta, Maria, porque a gente pode notar uma diferença muito grande nas empresas onde eu atuei, né? Então, trazendo aqui para vocês, tá, pessoal? Na startup, né? Eu trabalhei durante mais de 3 anos, né? Quase 4 anos, na verdade. Nós éramos certificados pelo Sistema B. Sistema B, para quem não conhece, né? É um ecossistema de organizações que busca transformar a sociedade através de benefícios sociais e ambientais, né? Então, em muitos quesitos, nós éramos muito atuantes, né? Tipo, como, por exemplo, contratações de grupos minoritários, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma parceria com uma consultoria. Então, quando a gente tinha, por exemplo, uma necessidade de contratação de algum funcionário, a gente acionava primeiramente essa consultoria, ela buscava, né, no mercado pessoas também, né, capazes, mas que estavam enquadradas, né, nos grupos minoritários, né. E quando eu falo de grupo minoritário, seria baixa renda, pretos, pardos, indígenas, então PCDs também. Então a gente tinha essa parceria com o pessoal, né, para eles trazerem para a gente essas novas contratações, né. Tínhamos também parceria com ONGs da Amazônia, então é um projeto bem legal de compensação que a gente trazia lá também plantios, né, na floresta amazônica. E por que da Amazônia, né, tá, pessoal? Na época tinha também investidores que eram da região de Manaus, e também outro ponto que entra muito no que a professora Aline comentou, né, de como as empresas trabalhavam e auxiliavam nessas pautas de justiça social, diversidade, equidade. Nós tínhamos também, né, nessa questão, contratações de pessoas de Manaus. Então, tínhamos também uma cota, entre aspas, né, a ser cumprida de contratações de pessoas de Manaus para que seja reforçada a questão econômica da cidade e da região. Então, nessa startup onde eu trabalhei, esses eram alguns das pautas, né? Já nas outras empresas também, né, trazendo as multinacionais, agora também na grande indústria varejista que eu trabalho, tem uma pegada um pouquinho diferente, mas também pautas muito importantes, como, por exemplo, equidade de salários, né, então, entre homens e mulheres. Então, é uma pauta que, infelizmente, a gente acaba vendo, né, no mercado, né, essa disparidade, às vezes mesmos cargos, né, só que pela pessoa ser sexo masculino, né, ela acaba tendo uma remuneração maior. Então, nessas empresas onde eu trabalhei, tinha essa questão de equidade salarial. Também projetos de mais mulheres em cargos de liderança, também é algo que a gente vê no ambiente corporativo. Muitos homens ocupando cargos de liderança, né, então, nessa empresa onde eu trabalhei,
tinha esse projeto, né, de trazer mais mulheres, né, também para cargos de liderança. Então, acho que eram isso, tá, Aline? Assim, essas algumas são ações, né, que as empresas onde eu trabalhei trazia, né, para ajudar nessa questão de justiça social, diversidade e equidade. Que não são poucas, né, Gabriel? São ações muito importantes, né, de serem pensadas, e que bom que essa esfera da ética tem sido um impulsor, né, para que essas pautas possam ser abordadas. Achei muito interessante você mencionar como os investidores, né, tiveram esse cuidado em estabelecer que fosse parte do contrato ter essa vinculação com a comunidade local por meio de contratação de profissionais dali. Isso é uma dimensão de abordagem de responsabilidade social que o pessoal estudou na aula retrasada, né? Espero que vocês se lembrem. Mas, além disso, as pautas também de equidade de salário, né? Equidade de gênero também, por raça, é muito importante, né? Principalmente quando a gente pega setores que historicamente não são ocupados por essas minorias sociais. Então, que legal, né? Que os investidores e a ênfase na ética têm fomentado isso. Mas muito obrigada. E eu ainda vou querer saber um pouquinho mais de você. A gente tem analisado aqui na disciplina também o modo como as políticas de sustentabilidade, né, se relacionam com as estratégias das empresas hoje. E eu queria saber como essas questões aparecem no seu dia a dia de trabalho, né? Geralmente, se pensa na sustentabilidade, na responsabilidade social como parte do planejamento ou só quando surge problemas, né? Como uma multa, como uma infração? Não, legal. Então, hoje eu sempre brinco, né, com os meus colegas de profissão, né, que, sim, as empresas que não estão com práticas ambientais ou sustentáveis, ou mirando, né, essa questão de sustentabilidade, que não estão sendo debatidas nos planejamentos estratégicos, estão sendo atropeladas no mercado pela concorrência, né. E por quê? Primeiro, né, tipo, principalmente empresas com capitais abertos, estão recebendo maiores investimentos quando o assunto de meio ambiente está sendo discutido, né? Então, até tem um estudo bem interessante da Ernest Young, né? E que mostra isso, que quando o meio ambiente está nas principais pautas das empresas, são elas que estão recebendo os maiores investimentos, né? E até tem uma perspectiva, se não me engano, até 2026, o recorte que eles colocaram, e que traz essa perspectiva. Mas tem outros estudos bem legais também, posso depois estar encaminhando para você mostrar para o pessoal, e que cita muito isso, né, dessa questão de investimento. E outro fato, né, que eu pensei, né, quando você estava comentando, né, essa questão de multas, prestações e tudo mais, né, do planejamento estratégico, eu acho que tem outro caminho, né, eu acho empresas que estão preocupadas, elas se antevêm, mas também elas têm que estar preparadas para as legislações ambientais, porque principalmente nos dias de hoje acaba sempre tendo alguma revogação de alguma lei, algum decreto novo, então elas têm que estar preparadas, ter uma equipe muito boa por trás, e um exemplo que eu trago disso foi em 2020. 2020 ali, no meio da pandemia e tudo mais, a maioria das empresas trabalham remoto, acabou surgindo uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, na época, né, obrigando as empresas a destinarem os resíduos de maneira online, né, então via online, por meio da plataforma federal. Não sei se alguns dos alunos aqui têm conhecimento, né, ou já trabalhou ou faz estágio e tudo mais, mas a portaria do CNIR. Então, assim, foi algo que, e se eu não me engano, o tempo do prazo que o Ministério do Meio Ambiente deu foi um tempo muito curto, se eu não me engano, 6 meses para as empresas se adequarem. E tem mais um porém, né? Quando o Estado e o município também têm o seu próprio. Na verdade, eles têm autonomia para ter o seu próprio sistema, que é o caso aqui de São Paulo. Então,
foi o famoso Deus nos acuda, né, na época. Então, todas as empresas tiveram que se readaptar de maneira rápida. Por quê? Se não se adaptarem, Deus sofrer sanções e tudo mais. Então, esse é um exemplo que as empresas tiveram que se virar ali nos 30 mesmo, né? E se adequar para cumprir essa agenda. Então, eu acredito que se você tem um planejamento estratégico muito bem alinhado e tudo mais, é um ponto muito positivo. Mas eu também, enfim, a gente tem que estar preparado para as urgências, entre aspas, que acontecem. Aí, tendo, né, tipo, uma equipe focada nisso, né, na sua empresa, de meio ambiente, sustentabilidade, facilita bastante. Mas só trazendo um exemplo de como as coisas são muito fluidas, né, e podem mudar de uma hora para outra, e se as empresas não corressem atrás, como muitas não correram, né, e sofreram aí multas e tudo mais, a gente tem que estar sempre ligado aí nessas novas legislações que estão sempre surgindo. Ou seja, né, até quem se planeja pode ser pego de surpresa e precisa estar sempre atento para atender às regulamentações. Mas muito legal, Gabriel, achei muito importante até chamar a atenção do pessoal para esse aspecto, né? Relacionado à forma como as empresas elas precisam abordar a sustentabilidade como uma prioridade, não só como um adendo, né? Como um cumprimento ali de protocolo. Ainda que a gente saiba, né? Acho que é um fato de reconhecimento geral que muitas empresas só começam a abordar a sustentabilidade quando se há a exigência de um investidor, né? Quando se há um pressionamento público para ir em cima de alguma marca, ou quando se há alguma infração, né, que ela passa a sofrer. Então, ainda que sejam motivos que levem as empresas a pensarem, né, com maior cuidado sobre a sustentabilidade, trazem ela para essa pauta, que não deixa de ser um caminho importante, né? Então, que bom que existem as leis, né, e as infrações que estão fazendo as empresas a olharem para isso e a, de fato, abordarem as questões de sustentabilidade dentro de uma área departamental, né? Composta por profissionais, né, especialistas em sustentabilidade de áreas correlatas que possam dar apoio para os projetos. Mas muito legal. Muitos alunos aqui também têm levantado dúvidas, né, sobre o que significa, na prática, aplicar as ações de responsabilidade social. E eu queria aproveitar a sua presença aqui, Gabriel, para ver se você pode compartilhar com a gente alguns exemplos de ações, né, que você já participou, que você já viu aí ao longo da sua jornada profissional. Legal. Assim, tem bastante, assim, de ações que eu pude participar. Vou trazer algumas aqui, prometo ser breve, tá, professora? Mas acho que é legal compartilhar aqui com os alunos. Assim, acho que além das que eu presenciei no mercado, né, e participei, além da contratação de grupos minoritários, programas de mais mulheres em cargos de liderança e tudo mais, existem muitas parcerias que a gente faz, né, no mundo corporativo, né, e trazendo aqui dois exemplos, né, para o pessoal entender, né. Atualmente eu estou negociando, né? Inclusive faz muito sentido com o tema da aula e da pergunta. E hoje a gente está com uma dor aqui na empresa que eu trabalho, que é o descarte de uniformes usados, né? Que não são mais próprios para uso, tal, tá com rasgadinho e tudo mais. E hoje eu estou buscando no mercado, né? Na verdade, estou quase fechando uma parceria já, que é com uma empresa que faz reciclagem desse material, né, desse uniforme. Então, seja camisa polo, calça de trabalho mesmo, né? Então, a gente doaria esses uniformes para essas empresas. E essas empresas, o que elas vão fazer, né? Elas vão pegar esse uniforme, elas vão fazer um processo de reciclagem com ele. E a partir desse processo de reciclagem, o que elas vão fazer? Elas vão fazer cobertores através do tecido têxtil e essa empresa, o que ela faz no ponto final, né? Ela vai doar esses cobertores para moradores de rua,
para entidades, né, que também participam e fugiu a palavra, mas que prestam acolhimento, né, para os moradores de rua. Então, querendo ou não, é uma ação social que a gente vai fazer, se der tudo certo, a gente vai fazer parte, né? Não diretamente, mas indiretamente. Então, outro exemplo que é legal de trazer também, eu trabalhei durante muito tempo também fazendo auditorias em siderúrgicas, metalúrgicas no Brasil. E conversando, né, com elas e tudo mais, a gente tinha ali um checklist ESG para ser cumprido, e um dos itens era olhar para essa questão social. Então, a gente sempre questionava, né, como que aquelas empresas atuavam, né, fazendo parceria. Então, assim, muitas ali ia na comunidade, fazer palestra, fazer doação de cesta básica, adotava praças, fazia campanhas de vacinação. Então, eles tinham um contato muito legal com a comunidade em torno, né? Porque acabava que siderúrgicas, metalúrgicas têm um impacto ambiental um pouco grande, né? Então, são empresas de um grau de risco 4, né? Que no meio ambiente a gente considera isso muito elevado, numa escala de 1 a 5. Então, elas faziam bastante essas ações sociais com as comunidades, né? Então, e era um item que a gente avaliava na auditoria com peso 3, né? Que a gente trabalhava na escala de 1 a 3 também. Então, era um grau de risco, um nível alto, né, de pontuação. Então, se ela atendia, a pontuação acabava sofrendo um score maior. Então, só trazendo alguns exemplos, tem muitos outros, né? A gente poderia aqui ficar bastante tempo trazendo outros exemplos, mas acredito que esses dois aqui exemplifica bem a sua pergunta. Muito bem colocado, até interessante você mencionar em relação às auditorias, porque no último capítulo, né, do livro dessa disciplina, aborda-se a importância de não só estabelecer ações de responsabilidade social, mas de se acompanhá-las, né, monitorá-las e de se averiguar, né, como elas têm sido desenvolvidas ao longo do tempo e se tem sido por meio de auditorias. É até o que eu vou comentar com o pessoal hoje, depois da aula, porque é um ponto muito importante. E muito interessante essa ação, né, de reaproveitamento de uniformes para se fazer cobertores para pessoas necessitadas. Achei incrível, é um ótimo exemplo de responsabilidade social e que também traz para a gente uma visão de que a responsabilidade social ela não envolve somente, né, uma ação externa à empresa, né, como uma arrecadação, e que também ela não depende necessariamente do escopo do produto para acontecer. Então, olha, né, aqui a gente não está falando nem do produto, é da roupa que um funcionário utiliza, que tem tido essa destinação, né, tão significativa dentro dessa estrutura, dessa cadeia. Muito bacana mesmo. E no cenário atual, né, até pela sua fala, assim, eu acho que é válido comentar também que a gente tem percebido um aumento das exigências legais, né, das normativas, em torno dos temas ambientais e sociais. E você até chegou a comentar tangencialmente, né, sobre um caso de uma empresa, do curto prazo que as empresas tiveram para se adequar a uma atualização de normativa, e eu queria saber um pouquinho mais, né? Você acredita que as empresas têm acompanhado essas exigências? E quais são os profissionais, né, envolvidos nisso? Porque aqui nós temos futuros administradores, futuros gestores de processo, pessoas de gestão comercial, pessoas de recursos humanos, né, de marketing. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a importância de se acompanhar essas exigências e o papel também das equipes interdisciplinares no apoio, né, do trabalho da equipe de sustentabilidade. Não, legal, Aline. Obrigado aí pela pergunta mais uma vez. Então, eu acredito que sim, né? Apesar de ser notório, né, uma diferença entre a maturidade de algumas empresas em relação aos temas ESG,
Mas, assim, analisando o mercado, né, tipo, eu tenho notado uma preocupação muito grande, né, nessa questão de exigência legal, normativa e tudo mais. Porque a questão ambiental deixou de ser, né, tipo, apenas para cumprir uma agenda bacana, né? Então, agora são metas que as empresas precisam cumprir, e o descumprimento pode gerar grandes sanções, né? Então, multas aí que podem estar variando, né, de acordo com o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, de R$ 100 a R$ 50 milhões. Então, só para vocês terem um pouquinho da magnitude dessas sanções, né? Então, e atualmente, né, tanto os governos federais, estaduais e municipais estão cobrando mais das empresas, e quando se mexe no bolso, né, acredito que ninguém gosta, né? Então, as empresas elas estão se adequando cada vez mais. É notório isso. Então, eu trabalhei em consultoria recentemente, então acaba que a gente tinha um acesso muito grande a vários nichos, né, do mercado. E então, até mesmo obra civil, né, que para mim na época, né, era uma novidade, né, não tinha muito conhecimento, mas acabei me aprofundando, até por conta disso estou fazendo engenharia civil também. E então assim, eu não sabia do quão era importante a questão ambiental dentro de uma obra civil. Então, eu acredito que sim, as empresas elas estão pegando mais firme, principalmente com essa questão de fiscalização. E e a segunda parte da pergunta, né, dos profissionais, hoje eu trabalho num time totalmente diverso, né, acho que responde muito bem essa pergunta, né. Então, a minha área, né, basicamente, eu tô facilities, compras e sustentabilidade, né, então, o meu time é totalmente diverso, então, tem relações internacionais, tem gestor ambiental, tem administração, tem direito, tem muita coisa ali, então a salada de fruta mesmo, mas a salada de fruta boa, né? Então, quando vem diferentes nichos, né, de foco de graduação, de especialização e tudo mais, acho que agrega bastante, né? Principalmente o SG, né? Que a gente toma conta, né? Não só da parte ambiental, mas também do social, governança, né? Então, essas outras áreas, além do ambiental, né? Os outros gestores, né? Eu acredito que acrescenta bastante, né? E trazendo só mais um recorte, né, da parte social, né? Não só trazendo a parte ambiental que você perguntou, da preocupação, né? Tem reportagens aí, depois se o pessoal quiser colocar até mesmo no Google mesmo, né? Acho. Mas eu dei uma palestra recentemente, e o tema era ESG, e eu trouxe, e o pessoal ficou até bastante chocado, no bom sentido, mas eu trouxe citando algumas matérias que fizeram, né, tipo, pesquisas com consumidores finais, ou seja, a gente, onde a cada de 10 pessoas, 8 preferiam consumir produtos de uma marca em detrimento da outra, de acordo com o funcionamento daquela determinada empresa em relação ao meio ambiente e ações sociais. Então, uma coisa que eu sempre falo também, é muito importante para a empresa ter as ações sociais, fazer as ações ambientais e divulgar isso, porque o cliente final somos nós, né? Então, querendo ou não, os consumidores também vão determinar como que está aquela marca e tudo mais. Então, por isso que é muito importante fazer as ações sociais, fazer as ambientais e divulgar. Então, essa pesquisa acho que foi muito interessante, porque eu também não tinha essa noção, mas de 10, 8 pessoas preferem uma marca de detrimento por causa disso, então a gente pode perceber que o comportamento, né, das pessoas em relação ao mercado está mudando cada vez mais para bem, né? Isso é importante. Sim, as pessoas estão tendo mais consciência compartilhada, né, sobre os riscos ambientais, que são muitas das vezes intensificados por conta do trabalho das próprias empresas, né.
Mas muito legal você mencionar isso, você mostrar um pouquinho mais como funciona a regulamentação e dar essa visão sobre a interdisciplinaridade nessa área, né? Até para o campo de marketing, como você trouxe, de gestão de pessoas, porque tem ações que precisam ser feitas no interior da empresa, né? E que podem ser pensadas junto com profissionais, né? Que são de formações diversas, até para se complementarem. E eu trouxe uma pergunta também, que é da Sara, que ela escreveu no chat aqui, e ela gostaria de saber se existe alguma métrica de ESG que você, pessoalmente, acha incoerente ou mal aplicada na prática. Alguma coisa que é muito bonita no papel, mas que na auditoria você percebe que é praticamente impossível de medir corretamente. Seria mais subjetivo, pelo que eu entendi. Não, obrigado, Sara, né? Obrigado, Sara, pela pergunta. Assim, tem algumas que eu notei que acho que, assim, eu não falo que elas são mal avaliadas e tudo mais. Acho que elas são mais difíceis de serem computadas e mapeadas. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente, principalmente quando a gente estava na auditoria, né, tinha alguns itens lá que a gente avaliava de consumo de emissão de gás carbono, né? Então, gás de efeito estufa. E hoje é muito difícil a gente encontrar uma empresa que tenha dentro da sua cadeia isso, tudo isso mapeado, né? Quando a gente fala de gás de efeito estufa, eu pego muito com base o GHG Protocol, né? Não sei se todo mundo que conhece, mas explicando rapidamente, é uma plataforma da FGV onde a gente pode computar, né, as emissões de gás de efeito estufa, escopo 1, 2 e 3, né? Então, seria emissões diretas, diretas e indiretas. Seria o escopo 3, o indireto. Quando a gente fala de computar emissões de maneira indireta, esse é acho que o maior gargalo, né? Pelo que eu notei, trabalhando com grandes indústrias. Por quê? É muito difícil você ter um rastreio, por exemplo, da sua cadeia de resíduos por completo. Então, vamos pegar um exemplo. Gerei meu resíduo, o transportador vai coletar e vai destinar para algum aterro, alguma reciclagem ou algo do tipo, algum tratamento. A gente precisa ter rastreado o trajeto do, do caminhão. Quando eu falo de rastreado, é quilometragem. A gente precisa ter a marca daquele caminhão, combustível daquele caminhão, né? Geralmente é diesel, mas a gente precisa ter tudo isso controlado. Então, quando a gente fala de grandes indústrias, que saem resíduos, por exemplo, todo momento, isso é muito difícil. Então, eu estou falando só de um aspecto, tá, pessoal, que é a parte de resíduo. Tem a parte de matéria-prima também, então a gente teria que mapear tudo que vem chegando, não está no nosso âmbito, né, no nosso guarda-chuva direto, né? Então essa parte de emissões indiretas, eu acho que é um gargalo muito difícil, então, de ser mapeado. Então, eu acredito que essa seja a métrica mais complicada de se medir atualmente, tá? Então, não sei se eu respondi a Sara ali, mas eu acredito que hoje emissões indiretas de gás de estufa seja o maior gargalo aí das grandes empresas. Eu imagino que deve ser muito complicado, né, estimar isso. Muito legal, Sara. Agora a gente tem uma pergunta da Bianca também. Ela disse: Gabriel, boa noite. Você acredita que as empresas estão mais engajadas com a responsabilidade social em si ou mais interessadas em reduzir tributos e cumprir exigências da legislação que as obrigam a pensar nessa questão? Obrigado, Bianca, né? Obrigado pela pergunta. Assim, essa é uma pergunta assim um pouco difícil ali de responder. Eu, Gabriel, como profissional formado em engenharia ambiental, pós-estabilidade e tudo mais, eu quero acreditar que as empresas estão buscando, sim, uma vertente social e ambiental, não com o viés de, tipo, quero
fazer isso para ter em troca disso. Não, mas eu também não posso ser hipócrita aqui de falar que o lado financeiro não pesa. Tanto que se a gente pensar no desenvolvimento sustentável, seria a união desses três aspectos, social, ambiental e financeiro. Então, mas assim, eu acredito que se a gente pegar empresas grandes aí, né, como por exemplo a Natura, né? A Natura ela é referência, né, quando cita essa parte social, ambiental e financeira, né? Então, ela conseguiu unir isso bem, ela divulga muito bem essa marca e ela cumpre essas ações, né? Então, eu acho que hoje as empresas elas não estão olhando mais para essa questão só financeira, porque a gente tem muitos programas, como crédito de reciclagem, crédito de carbono. Hoje as empresas conseguem, de maneira direta, também monetizar. Então, as ações sociais, né, e ambientais, eu acredito que hoje as empresas elas estão com um olhar um pouquinho diferente, tá? Não só pensando em receber algum tipo de benefício, como, por exemplo, tributário. Eu acredito que elas estão pensando no propósito mesmo, né, que essas ações vão causar para a comunidade, para nós consumidores, para as pessoas que trabalham, né, na própria empresa. Então, eu acredito muito nisso. Ah, que legal. Então, que hoje nós já temos profissionais, assim como vocês serão, né, pessoal? Profissionais que já têm conhecimento, né, dos benefícios de se pensar nessas questões e não desconsiderar essas pautas, né? Muito bacana essa pergunta que a Bianca trouxe. A Edir Lúcia, ela fez uma pergunta mais específica. O que as empresas estão fazendo para acabar com as queimadas onde os animais estão saindo dos seus habitats? A situação é muito difícil de quem culpar. E as empresas, o que pode ser feito? Pelo que eu entendi, ela quer saber como as empresas podem contribuir, né, ou com essa questão das queimadas, em que tem prejuízos para a fauna e para a flora. Acho que é isso, né, Edilúcia? Bom, obrigado, Ediluz, pela pergunta. Acho que essa questão também das queimadas, né, é um tema que a gente precisa debater, né? Então, hoje, se a gente pegar, né, existem, acho que a maioria, né, não tem esse dado aqui para trazer para vocês de prontidão, tá, pessoal? Mas já também dei uma palestra no final do ano passado para uma empresa, né, em Montes Claros, onde essa questão das queimadas estava muito em evidência, né? Então, no ano passado, né? Não sei se vocês vão recordar, né? Não sei onde cada um de vocês estão, mas aqui em São Paulo a gente sofreu muito, né? Com a seca, né? Ali, agosto a outubro, né? Que pega o final de inverno, início da primavera, onde não estava chovendo, tiveram muitas queimadas. Então, acabou que o ar aqui em São Paulo estava caótico, né? Então, alerta vermelho e tudo mais. Mas eu acredito que as empresas elas podem ajudar. Eu só termino o raciocínio, né? Eu acredito que essas queimadas elas têm um cunho muito proposital de crime, né? Então, o pessoal vai lá propositalmente fazer um crime e aí ateia um fogo, né? Nas estradas, nas matas e tudo mais. Eu acredito que as empresas, elas podem estar ajudando, principalmente, por exemplo, na questão de reflorestamento, e pegando o exemplo, a empresa que eu já trabalhei, a gente tinha essa questão, claro, numa escala muito menor, quando a gente compara, por exemplo, com uma Natura da Vida, que tem um programa de plantio na Amazônia gigantesco, né, de auxílio para as comunidades que vivem, né, da agricultura familiar, então, lá tem o cacau, açaí, tudo mais. Então, as empresas elas podem estar auxiliando dessa forma, sabe? Tipo, recompensando e tudo mais. Claro, o mundo ideal não gostaria que tivesse queimadas principalmente de cunho de crime, né? Mas as empresas elas podem estar auxiliando nessa questão, ajudando ONGs também, né? Que faz um trabalho espetacular, principalmente o que eu tenho muito conhecimento ali na região do Pantanal. Ano passado eu tive a oportunidade de ir lá, fui numa visita numa siderúrgica, inclusive era uma outra auditoria,
E lá eles tinham uma parceria com a ONG ali, que fazia esses trabalhos ali com a fauna ali. Às vezes acaba que com o aumento das cidades, né, tipo, os ambientes da natureza, elas acabam se encurtando, né, e os animais acabam, às vezes, surgindo, né, nas regiões ali que estão a população, né. Então, eles tinham esse trabalho de recuperação dos animais e tudo mais. Eu acho que seria dessa forma, sabe, ajudando ONGs, fazendo um programa de plantio, ajudar a comunidade de agricultura familiar. Então, eu acredito que as empresas podem estar auxiliando dessa forma. Muito bem colocado, né? Até porque as empresas têm uma voz que repercute maior, com mais força na sociedade, né? E além do mais, só delas terem consciência sobre o próprio prejuízo que geram para o meio ambiente em termos de recursos naturais, isso já evita desastres, né? Como os que foram pontuados aqui. É muito legal. Você tem mais um tempinho? Só para a gente Claro, fazer mais umas duas perguntas? claro. Legal. Nós estamos estudando também, né, que dados, indicadores sociais e ambientais têm sido utilizados para poder orientar as decisões, né? Então, isso não é só uma tendência, como você muito bem trouxe em muitos momentos da sua fala, isso tem se materializado em números. E eu queria saber se realmente esse tipo de monitoramento costuma ser realizado, né, numa área que aborda sustentabilidade, responsabilidade social, e que tipo de informação que tem sido acompanhada. Legal. Bom, como eu trouxe anteriormente, professora e alunos, hoje a questão SG, ela é muito alinhada com o desenvolvimento sustentável, né? E se a gente pegar por definição da Organização das Nações Unidas, né, é utilizar os recursos naturais de maneira consciente para que no futuro, né, tipo, não se comprometa, né? Basicamente, em resumo, seria essa definição, né? E é muito importante que, principalmente as empresas, as grandes empresas, né, tenham dados para se trabalhar, para conseguir mensurar, né, o impacto ambiental e que elas estão fazendo ou deixando de fazer, né? Então, também do cunho social, né, que eu acho que é importante, né, que está ligado também no desenvolvimento sustentável, o mapeamento de indicadores é muito importante, né? E que tipo de indicadores, né? Então, vamos pegar um pouquinho aí primeiro falando da parte ambiental, né? Então, eu trouxe para vocês aqui já um exemplo da parte de gestão de resíduos. Eu acho que é um impacto muito grande, principalmente grandes empresas e indústrias que geram toneladas e toneladas de resíduos aí por semana, assim, de maneira mensal. E se a gente não der um destino adequado, isso vai acabar indo para um aterro, vai acabar indo para um lixão. E, e não é só aquele impacto, tá, pessoal, de local. Um má gerenciamento de resíduo pode impactar até mesmo, né, fazendo uma emissão de gás carbono. Então, isso interfere não só na cadeia local, mas também de maneira global. A parte de consumo de água, eu acho que é muito importante ter esse mapeamento, consumo de água, consumo de energia, então, buscar também alternativas mais sustentáveis. Então, hoje, por exemplo, no parte de energia, a gente tem muitas opções para se comprar energia de empresas por exemplo, fabricam energia de maneira sustentável. Então, painéis solares. Então, muitas empresas têm parques eólicos, então eles colocam essa energia na rede, as empresas elas podem comprar, né, no mercado ali essa energia e ela sai mais barata do que, por exemplo, adquirir energia que vem sei lá, da Enel, por exemplo. Então, que seria de maneira direta. Então, tem essas alternativas hoje que as empresas elas podem ter para se tornarem mais sustentáveis, né? A parte também de água, né? Então, principalmente a redução do consumo de água, né? Então, propor isso para as empresas de maneira mais interna, né? Com os colaboradores
e até mesmo em processos, né, dentro de uma indústria. Então, acho que é muito importante pensar no reaproveitamento. Gás de efeito estufa também. Então, é aquele mapeamento que eu até já comentei com vocês, tá, pessoal? E hoje está muito em voga também essa questão de gás de efeito estufa. Escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, depois eu até posso compartilhar com a professora um slide exemplificando para vocês aqui o que seria certinho, ela pode passar para vocês depois. Então, assim, esses são alguns dos aspectos ambientais, né? E dos sociais, eu acredito que a gente pode mensurar também muito para a questão interna que a professora até comentou. Então, por exemplo, questão de retenção de talentos é uma métrica social, olhar para a questão de gênero, a equidade mesmo da sua equipe. Então, na startup que eu trabalhava, a gente tinha o pessoal do RH, gestão de pessoas, sempre passava os formulários para a gente responder, onde, principalmente também, a gente tinha que reportar o sistema B, né, que também nas auditorias eles pediram para a gente, mas para entender como que está a questão de equidade de gênero, de religião, acaba que, infelizmente, hoje ainda tem muito preconceito, né, tem lá, principalmente no ambiente corporativo, né, então, isso também é um aspecto social que as empresas estão mapeando, principalmente quando a gente trata do SG, a parte de liderança de mulheres também é algo que o pessoal tem mapeado bastante, que tem como a gente tirar métricas, números em relação a isso, né, e trabalhar. Até tem bastante, alguns movimentos, não sei se o pessoal conhece, mas esse movimento Elas Lideram, que tem isso, algumas empresas fazem parte, né, desse movimento, é bem bacana também. E, bom, acredito que esse seja um pouquinho dos indicadores. Sei que eu estou comendo um pouquinho do tempo aí da professora, mas é, trazendo aqui um resuminho para vocês de alguns indicadores que a gente acaba trabalhando no nosso dia a dia. Imagina, eu que estou ocupando seu tempo. Foi muito bacana você expor os indicadores da parte ambiental e segmentar também pelo social, até para que o pessoal entenda, né, que essa pauta ela não está distante da gente. Inclusive, em uma empresa que não tem uma ação muito voltada para a sustentabilidade, ela já pode incorporar o aspecto do social no seu planejamento, né? E que isso tem um efeito interno e externo na empresa. Muito bacana. E para a gente fechar, Gabriel, pensando, né, no pessoal que logo vai se formar, né, que já está aqui cumprindo as disciplinas do curso, enfim, eu queria saber que tipo de postura ou de conhecimento você acha hoje indispensável, né, para alguém que pretende trabalhar com temas relacionados à sustentabilidade e responsabilidade social nas organizações. Legal. Bom, eu acredito que um profissional, né, que queira ingressar, né, nessa parte de verdade, da social e tudo mais, ele precisa primordialmente esteja alinhado, né, às pautas ESG e desenvolvimento sustentável, né? Então, seja um profissional que esteja ligado, né, às atualizações legislativas, preocupado e com vontade de fazer diferença no mercado de grandes oportunidades. Ciente que nessa área ambiental a rentabilidade nem sempre vem de maneira monetária, como a gente já pôde trocar figurinhas aqui no nosso bate-papo, mas sempre sustentável, né? Então, com ações que visam mitigar ou prever, né, impactos negativos. Então, em resumo, assim, eu acho que a área ambiental é uma carreira quem pensa seguir muito promissora. Não é papo aqui, porque eu sou formado na área e tudo mais. É um pouco da minha vivência, né, do que eu vejo, né, nas empresas onde eu pude prestar serviço ou também empresas onde eu trabalho e trabalhei. A parte de sustentabilidade do ambiente, ESG, responsabilidade social, governança e tudo mais, está assim nas mesas, nas grandes pautas dos CEOs, dos gerentes, dos investidores, tudo mais. Então, eu acredito que um profissional que queira entrar nessa área, acho que principalmente ele tem que estar identificado e querer fazer diferença, sabe? Se identifique com esse propósito, né, maior
e é colocar a causa ambiental na frente, sabe? Eu acho que seria isso, em resumo ali pro pessoal. Muito bom, Gabriel, e não é pouco. Que legal, né, para o pessoal dessa área que pode pensar em se especializar em áreas tão promissoras assim. Achei muito bacana a sua participação, foi muito enriquecedora. Eu agradeço, né, o seu tempo, a sua disponibilidade e também por abordar tantos detalhes nas suas respostas, que fez a gente compreender um pouquinho mais como funciona o dia a dia de um profissional que está inserido hoje nessa área. Muito obrigada pela sua presença, né? E a gente espera poder contar com você em outras vezes. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que tenha sanado, né, as dúvidas do pessoal. Caso tiver alguma outra dúvida que o pessoal te mande aí, né, ao longo da aula, ou até mesmo ao longo dos dias aí, pode me encaminhar, que eu respondo ali por e-mail e tudo mais, e fico aberto aí a novos convites. Combinado, então. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, vocês não vão embora, não, tá bom? Vocês ficam. Só o Gabriel que a gente está liberando. A gente ainda tem aula, tá? Eu também preparei conteúdo para vocês. Posso não ter, né, tanto conhecimento sobre efeito estufa, mas eu também preparei um conteúdo para vocês. Bom, turma, vamos lá. Depois, né, dessa contribuição que o profissional trouxe para a gente, só para a gente amarrar, eu queria chamar a atenção para alguns pontos finais da disciplina. Eu prometo não me prolongar, né, e a gente vai acabar a aula a tempo, tá? Mas, como de praxe, os objetivos de aprendizagem da aula são trazer um pouquinho sobre as dificuldades, né, vivenciadas por especialistas dessa área. E eu também queria abordar um pouquinho da parte de transparência e auditoria, que o Gabriel já até começou a introduzir, mas que é conhecer um pouquinho sobre o que é a transparência, essas práticas, né? E reforçar o que traz no material teórico de vocês, né? O livro sobre a disciplina que fala sobre as auditorias é um ponto importante para que a gente seja capaz de, na prática, né, ter a atitude aqui da competência de formação mais prática, de relacionar as práticas de transparência à legitimidade institucional, né, perante os projetos a serem desenvolvidos na empresa que abordem os temas de sustentabilidade, de direito social e que considerem os recursos humanos. E sem mais delongas, vocês já chegaram nessa parte final do livro, nos últimos capítulos, que fala sobre a transparência? Ainda não? Ai, pessoal, a prova já chega. Quase, Bianca. Tá bom, então. Então, para quem não chegou lá, não é uma repetição de conteúdo, tá? É um complemento. O que eu acho importante reforçar desse último capítulo que o livro traz? Bom, primeiro, né, entender o que é a transparência. A transparência, via de regra, né, em sua descrição no dicionário, vai dizer que é aquilo que não tem duplo sentido, aquilo que é claro, né, que é de fácil interpretação, né, que se apresenta com limpidez. E quando a gente estabelece que as ações de uma empresa são transparentes, a gente precisa mostrar que essas ações elas são feitas, né, sem duplo sentido, né, que elas ali acontecem da forma com que são descritas. E pensar na transparência no ambiente de negócios é uma forma de aumentar a credibilidade da empresa, assim como o Gabriel trouxe da importância, né, de se divulgar as ações, né, a própria ação de estabelecer transparência sobre os aspectos ambientais traz essa credibilidade. E essa credibilidade, ela se traduz na prática em uma maior confiança. Confiança da empresa com seus parceiros, né, dos parceiros na empresa, da empresa com os consumidores, enfim. E atesta que a empresa não só está vinculada com os regimentos legais, mas como ela está se mostrando, né, ser uma empresa confiável e que busca se apresentar e não esconder nada, né? Então, ela apresenta o que faz e como faz e abre espaço a partir dessa apresentação para críticas e questionamentos. Então, é quando a empresa dá a cara a tapa,
a forma como ela estabelece ali a apresentação dos seus dados, indicadores em um relatório de sustentabilidade, como que vocês analisaram, que nada mais é do que o uso da transparência. Então, a transparência no material de vocês visa mostrar isso, né? Como as empresas dão a cara a tapa. Então, o que elas apresentam ali para testar a sua vinculação com os regimentos, para dar credibilidade para os seus consumidores, ok? E quem que é o responsável pela transparência nas organizações? Será que é só o gestor? Será que é só o profissional da sustentabilidade? Será que é uma única equipe? O que vocês acham? Quem é responsável pela transparência nas organizações? Essa é uma pergunta importante. É só quem está em cargo de liderança que toma a decisão? Todos. A Dani falou que não, professora, não é só quem está em cargo de liderança, né? E ela está certa, né? Ainda que quem responda pelas irregularidades, né, da empresa são as pessoas que tomam as decisões, ou seja, as pessoas de liderança. A responsabilidade ela precisa ser compartilhada e ela não se configura só nas pessoas, né, que estão em cargos ali de alta gestão. Ou seja, as decisões das empresas por vezes, são tomadas em conjuntos. E as pessoas, elas são responsáveis por essas decisões. É por isso que os quesitos éticos, né, precisam ser estabelecidos dentro dos processos de trabalho, tá? Então, eu trago isso para vocês para mostrar que o interesse, né, na transparência, ele é convicto e ele é coletivo. Precisa ser estabelecido sobre uma responsabilidade que infringe a todos os profissionais, né, independente da classe hierárquica. É claro, mais uma vez, que quem responde ali pelas irregularidades, em primeira instância, são os gestores, mas os profissionais compactuam dessa questão. Só um minuto, pessoal. Pronto, muito obrigada. Mas os profissionais compactuam, né, dessa responsabilidade. Muito bem, turma. Antes da gente finalizar, só passar para vocês um pouquinho sobre os pilares da transparência, né? Então, a transparência ela é consolidada nas organizações com base em 3 pontos principais, vamos dizer assim. É um tripé, né? E desse tripé tem os pilares: ético, legal e dimensional. Em primeira instância, ética, porque vai se considerar aqueles elementos, né, que são considerados como corretos na sociedade, né, que são convencionais, que são bem vistos, né, as posturas que a empresa ela deve adotar. A empresa ela não pode simplesmente soltar um tanto de lixo no lugar que ela quiser, não pensar no reaproveitamento, né, dos insumos da sua produção ou no ciclo de vida do produto. Em primeira instância, porque existem quesitos legais que regulamentam isso, e em segunda, porque não seria ético, né? Então, percebam como a questão da ética e legal, elas trabalham juntas, né? Mas, por vezes, elas também atuam em instâncias diferentes, porque no mundo ambiental ainda, há vários quesitos que não são leis, necessariamente, mas que já são um ponto ético, né? Como o Gabriel traz, a questão da equidade de salário. É muito recente que veio a se tornar um quesito legal, mas antes disso a gente contava apenas com o consenso ético. Legal, Edilúcia, a Nescafé tem trabalho de sustentabilidade, muito bem, né? A Nescafé. E também, pessoal, então, além do ético e do legal, nós temos o pilar dimensional, né? E esse se remete à questão de que a empresa ela não deve olhar para uma única face do cliente, né? Do lucro, do crescimento, né? Da globalização. A empresa ela precisa estar ciente que ela precisa atender os interesses de diversas faces. Então, ao mesmo tempo que ela precisa atender os interesses próprios de lucro, ela tem que atender os interesses do cliente e da sociedade, né? E ela também opera dentro de um estado, dentro de uma nação que tem regulamentações legais e ambientais que precisam ser consideradas. Então, esse é um pilar da transparência, dessa questão da prestação de conta, né? A accountability.
que é uma palavra que a gente tem usado para se referir à necessidade da empresa de ser transparente, né, de prestar conta das suas ações. Então, isso é fundamentado dentro dos pilares éticos, né, legal e dimensional. E em complementariedade, né, há formas de se acompanhar essa transparência. Então, a empresa, ela dizer que ela é transparente, não basta, viu, pessoal? A gente não vai chegar para uma empresa para fazer ali, ó, vou contratar uma fornecedora para minha empresa. E aí eu pergunto, você é transparente em relação, né, às suas ações socioambientais? Ela vai dizer sim. Isso não vulga nada. Claro que ela não vai dizer que não é. Mas eu preciso entender, né, como ela acompanha isso. O que comprova que você é, então? Quais documentos que fundamentam isso? Então, para que a gente possa estabelecer isso, existem os processos de auditoria, né, que são regulamentados. Para quem não conhece, um processo de auditoria também é uma área muito legal de se especializar, viu, pessoal? E que tem ali frente com todos os cursos aqui que a gente oferece com a casa. Dentro do ambiente de negócios, há muito que se auditar, né? A auditoria é um processo, tá, de análise que visa ali evitar uma subjetividade, né, e averiguar ali o que de fato é e o que não é. A gente quer indícios materiais sobre os procedimentos. Então, a auditoria, ela é uma forma de avaliar se o que a empresa diz é o que ela realmente faz, né? Se o que a lei diz é o que a empresa realmente faz. Então, a auditoria, ela visa responder perguntas como procedimentos, controles internos estão sendo seguidos corretamente? Né? Eu chego numa indústria de alimentos e aí eu vejo lá, olha, deixa eu ver se essa empresa segue os parâmetros de higiene. Aí, o que eu faço? Uma auditoria, né? E aí, o que eu vou buscar? Documentos que comprovem essa afirmação. Vou pegar a amostra, vou pegar documento para ver se a empresa está licenciada, se ela cumpriu a parte legal direitinho. Então, a auditoria, ela visa todos esses pequenos detalhes, né? E ela busca trazer provas para saber se a empresa, né, ela realmente consegue ser transparente naquilo que ela se propõe e mostrar quais são os processos que ela faz, né? Vocês se lembram aqui, acho que todo mundo conhece uma marca pouco famosa, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola no Brasil, né, é um dos poucos lugares que não consegue ter a sua fórmula estritamente secreta, porque aqui nós temos regulamentações que prezam pela transparência, né, no processo de fabricação de produtos. Então, isso é importante para que a gente saiba o que está dentro desse produto, né? Então, a transparência no mundo dos negócios, ela é uma necessidade para que a gente saiba se as empresas não estão escondendo uma prática, uma conduta, né, um procedimento que pode gerar algum prejuízo, né, para o cliente final, para o âmbito social ou para o meio ambiente, perfeito? Então, esse é o papel da auditoria, acompanhar o que se tem ali, né, que pode atestar a empresa como transparente. E no material de vocês, há 4 tipos de auditorias, e eu vou passar brevemente por eles, ainda que vocês tenham, só para reforçar alguns pontos principais que eu acredito que é importante, né, são objetivos de aprendizagem para vocês seguirem para a próxima disciplina. Primeiro, né, são chamadas auditorias de conformidade. Quais os tipos de auditoria? Aquelas que têm regulamentos que a gente pode averiguar se estão sendo seguidos ou não, tá? Então, por exemplo, leis específicas, até trouxe aqui a ABNT, né, que regulamenta sobre o funcionamento de muitas empresas, não serve só para escrita científica, tá, pessoal? A ABNT aqui, as normas técnicas brasileiras, elas regulamentam muitos processos, né, no ambiente de negócios. Então, quando eu tenho uma lei que eu posso avaliar a conformidade ou não, a gente chama de auditoria de conformidade. Isso é um pouquinho diferente das auditorias de desempenho ambiental, por exemplo. Né? As auditorias de desempenho ambiental, elas já vão olhar especificadamente o uso dos recursos e a gestão ambiental. Então, elas também têm aportes legais, né? Mas o foco delas é especificadamente essa questão da gestão ambiental e do uso de recursos. E isso é diferente das auditorias sociais, né, que fazem essa avaliação em relação à conformidade, mas que tem um foco específico relacionado às questões trabalhistas, de inclusão, de responsabilidade social. Então, uma auditoria social, por exemplo, ela vai analisar se todos os funcionários estão cumprindo a jornada prevista pela CLT, ou se tem funcionário que está extrapolando a carga horária permitida.
né? Se tem funcionário recebendo teto de salário, né? Se tem funcionário que deveria estar usando equipamento de segurança de trabalho e que isso não é fornecido pela empresa, né? Porque isso evita acidente de trabalho, enfim. Então, as auditorias sociais, elas têm essa finalidade específica, né? Utilizar ali elementos para avaliar a conformidade, mas que sejam voltados, né, para as questões trabalhistas. Então, veja bem, olha, nós temos aqui auditorias que cabem, né, são correlatas a todos os cursos. Pessoal de gestão de pessoas, processos gerenciais, ADM, aqui, entram nessa auditoria social, até o pessoal de marketing em relação à inclusão, né, do endomarketing, enfim, também são elementos correlatos, tá? E auditorias de ciclo de vida, que essa é mais específica para o âmbito da produção. Por quê? Vai considerar todo o trajeto do produto, tá? Desde o momento que ele é consolidado, então os insumos que são utilizados na sua produção, né? Os resíduos que são gerados por esse insumo, a embalagem do produto, o meio de transporte, né, do produto e as formas de descarte que ele tem ao final do seu ciclo de vida, tá? Então hoje a gente já tem também aportes legais que podem ser observados nesse tipo de auditoria, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Procedimentos de logística reversa, que tem sido aderido por muitas empresas, né? E isso é bem bacana. Para as pessoas que consomem das empresas de cosméticos, a gente já vê que é muito convencional, dos últimos anos para cá, serem vendidos refis e não a embalagem inteira, que além de ter uma proposta mais econômica, é uma proposta ambiental, né? De você utilizar menos embalagem, né? Uma embalagem que seria mais cara e que levaria mais tempo para ser degradada no meio ambiente. Assim como a gente atende materiais que geram risco para a saúde, né? Essa pilha, remédio, eletrônicos, né? Uma preocupação maior em relação à logística reversa. Mas deixe também como provocação, né, para que vocês busquem um pouco mais sobre o setor têxtil, porque o que nós estamos vivendo no mundo hoje? Uma era voltada para o consumo, né, de roupas, estimulado pelos fast fashions, né? Que são fast fashion? São as lojas que produzem coleções de roupa e não são mais segmentadas em primavera, verão, outono e inverno. Saem coleções novas de 15 em 15 dias, nós temos lojas aqui no Brasil que trabalham com esse modelo, né, de fast fashion. A Renner, a Zara, por exemplo. Então, se você vai lá em uma semana, na outra semana já vai ter produto novo, né? Porque eles estão sempre produzindo novas roupas. E nem sempre, né? Essa finalidade, ela estimula com que as pessoas comprem mais roupas do que elas necessariamente precisam, né? E a empresa também continua produzindo mais estoques ali do que às vezes é o que se é vendido. Então, isso gera um acúmulo na cadeia, né? E o descarte de roupas, ele tem sido um problema mundial. Então, eu deixo como provocação para que vocês pesquisem, né? Vocês verão lá na China, né? Descarte de roupa, uma montanha de roupa que não se tem ali tido uma destinação final adequada. E isso tem sido impulsionado pelo consumo excessivo estimulado pelas fast fashions, tá? Então, procurem um pouco mais sobre isso, é uma curiosidade legal para complementar o aprendizado. E diz respeito, né, à importância da gente pensar no ciclo de vida do produto e pode ser avaliado por meio de uma auditoria de ciclo de vida, né? Então, aí, quando vocês forem profissionais, forem trabalhar numa Renner, numa Riachuelo, numa empresa como, né, de grande porte, vocês podem ali orientar, olha, vamos fazer o fast fashion, mas vamos pensar na logística reversa dos nossos produtos para que a gente possa ter um reaproveitamento, né? E que a gente possa não gerar um prejuízo ali para o meio ambiente. Legal, turma. E, bom, para o último momento, eu tinha preparado uns jogos de problemas e soluções. Que eu não sei se dá tempo da gente fazer hoje. Vocês estão com um tempinho? Vocês animam ficar? Sim? Perfeito, então. Funciona da seguinte forma. É um jogo que vocês terão que fazer em grupo. A gente pode fazer 2 ou 3 grupos rapidinho, né? E vocês estarão em passos de tomada de decisão. Vai funcionar da seguinte forma. Eu trouxe um problema, né? E vocês terão na mão cartas de solução. Só que vocês podem utilizar apenas uma carta para cada problema. Tá? Então, vocês terão que entrar em um consenso para ver qual solução é mais adequada para aquele problema e vocês deverão justificar depois aqui para a gente, né, por que vocês escolheram essa carta.
A gente vai fazer rapidinho devido ao nosso tempo de aula, tá? Mas é um jogo muito legal. Eu vou pegar o link da pasta aqui, só um minuto. Para enviar para vocês. E eu vou pedir que vocês entrem nesse link, tá? É um link do Google Drive em que tem 3 grupos nesse link do Google Drive. E aí vai ter grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Conseguiram entrar? Cada grupo tem 4 cartas. E agora eu vou dividir vocês em 3 grupos para a gente poder fazer. Calma aí. Legal, Alexandre, sobre o descarte correto de pneus. Bom, essa a gente vai ter que pesquisar. O nosso convidado já foi embora. Eu não sei, mas eu posso pesquisar para você e te mando. Perfeito, ó, pessoal. Mas eu vou mandar essa pergunta para o nosso convidado, Alexandre, e aí eu mando para vocês por e-mail, pode ser? Ele vai gostar de receber essa pergunta. Ele se colocou à disposição? A gente confirma isso. Combinado. Bom, pessoal, vou falar aqui os nomes dos grupos para que vocês saibam qual grupo vocês vão olhar, tá bom? No grupo 1, eu tenho o Alex, a Bianca, a Dani, a Edilúcia, a Sara e o Vinícius, perfeito? No grupo 2, eu tenho Alexandre, Antônio, Felipe, Larissa, Michele e Silvana, ok? E no grupo 3, eu tenho a Cecília, Francine, João, Rayane e Veridiane. Perfeito? Ótimo. Então, vamos fazer uma rodada teste. Eu vou apresentar o primeiro problema, vou explicar o que o problema é, e aí eu vou mandar vocês para a sala de solução. O que vocês vão ter que fazer? Entrar. Peraí, deixa eu. Depois que vocês verem o problema, vocês vão entrar na salinha do grupo de vocês. Então, suponha que eu seja grupo 3. E aí eu vou abrir as cartinhas. Aí eu vou abrir as cartinhas e eu vou ver o quê? Qual cartinha eu vou escolher. E aí eu vou discutir com o meu grupo, escolher uma cartinha. A hora que eu voltar vocês, a gente mostra as cartas que vocês escolheram. Pode ser? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. O primeiro problema que vocês, né, como consultores aqui de negócio, terão que resolver é a ausência de critérios sociais e ambientais no planejamento de projetos. Então, suponham que vocês trabalhem em uma empresa, né, que tenha se abdicado para estabelecer critérios sociais e ambientais do planejamento. Qual será a solução que vocês darão para esse problema? Agora vocês vão lá na sala das cartinhas, né, de vocês e busquem uma solução. Ixi, teve um pessoal que ficou aqui. Não foram abduzidos, pessoal? Ah, então só ficou a Veridiana. Ah, e o Antônio. Você caiu, Antônio?
Fica aqui, vamos acompanhando por aqui que já já o pessoal volta. Vocês podem dar uma olhada na pastinha também. A Veridiana cai, acho que ela foi abduzida. Dá mais um minutinho para o pessoal, então. Olá, Vinícius. Caiu? Bom, deixa eu trazer o pessoal de volta. Ô, Opa, professora, desculpa, não, pode. estou tentando acessar o link onde tem as cartas. Tá Ah, aqui no chat? tá no chat. Deixa eu abrir aqui. Vou mandar de novo aqui para facilitar para você. Vê se chegou. Chegou. Consegui aqui. Ah, que Será que coisa consigo boa. voltar o grupo lá novamente? Acho que o pessoal tá chegando. Já tá voltando? Ah, então tá bom. É, mas aí na próxima vai dar. Tá bom. Ah lá. Bem-vindos de volta, pessoal. Bom, então, nosso primeiro problema, né, que vocês teriam que resolver foi uma empresa que tinha ausência de critérios sociais e ambientais no planejamento de projetos. Agora, deixa eu voltar para o nosso link do jogo, né, para que a gente possa averiguar aqui as respostas dos colegas. Grupo 1, qual a carta que vocês utilizarão para resolver esse problema? Eu creio que é a carta número 1, professora. A carta número 1. Então, o pessoal do grupo 1 vai resolver a ausência de critérios sociais e ambientais no planejamento de projetos, buscando integrar os projetos ao plano de responsabilidade social com metas públicas vinculadas. Por que vocês acreditam que essa carta resolve o problema? Dani? Oi, professora. Eu tava esperando alguém falar, gente. Vamos, gente, ajude. Bem, professora, acho assim que integrando os projetos, né, é a responsabilidade ao todo. Pode ser que sejam feitos ali cumprimentos sociais dentro das legislações, dentro das leis, para que consigam aí findar e resolver o problema que é da organização. Ah, entendi. Então você acha que na parte de planejamento, né, de projeto, já tem que se ter estabelecido uma comparação ali com o que a empresa preza por responsabilidade social para se estabelecer um alinhamento, é isso? Isso. Ali a Edilúcia também falou acompanhamento social. Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai validar a carta do grupo 1. Alguém tem alguma objeção? Tá avaliada? Sim? Ok, então eu vou apagar essa carta, o grupo 1 não vai poder mais usar. E a gente vai para o grupo 2. Grupo 2, qual carta vocês escolheram? Ninguém do grupo 2 aqui, pessoal? E do grupo 3? Vamos para o grupo 3, então. Grupo 3, qual carta vocês escolheram? Ah, a
Larissa falou, tem eu, mas não tá funcionando por conta da conta do Google Drive. Não tá abrindo para mim. Ué, Larissa, mesmo sem conta? Vou tentar mandar o link de novo. Poxa, sinto muito. Achei que tava... o Google tem isso às vezes. E o grupo 1, pessoal? Cadê a Bianca? Tudo bem, Larissa, fica tranquila. Grupo 1 já foi, professora. O grupo 3, perdão. Pessoal, tem gente aqui do grupo 2 e 3, hein? Mas tudo bem, então. Então a gente joga depois, quando vocês estiverem mais animados, né? E quando a gente tiver em mais gente também para ficar legal. Mas qual que é o intuito desse jogo? Quanto mais problemas eu apresento, menos cartas vocês têm, né? E aí vocês precisam rebolar na argumentação para poder alinhar a carta com o problema que restou. Então, tem problemas que têm cartas mais específicas para resolvê-los e tem problemas que aceitam outras cartas. Mas também tem problemas muito específicos. Então, é um jogo legal para a gente poder trabalhar reflexão, para trabalhar argumentação, né? Pensamento analítico, pensamento coletivo. Mas a gente faz, então, outro dia. Combinado? Perfeito, então, turma. Pode falar, Alex. Acho que ele só levantou a mão. Sem problemas. Então, perfeito, pessoal. Então, a gente se vê na aula que vem, para a gente poder dar continuidade, né? Nos nossos encontros síncronos. E espero que vocês tenham gostado hoje, tá bom? Perfeito. Oi, Antônio. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, também pode aproveitar esse momento. Se não, estão liberados e muito obrigada pela presença. Eu ficarei por aqui para ver se alguém tem dúvida. Professora, Oi, Dani. semana que vem começa outra matéria, ou vai ter férias. Não vai ter férias. Não vai ter férias. Ai, ai. Então, daí a Sara também tá rindo. Mas então já iniciamos com outro conteúdo, isso? Exato, já iniciamos outro conteúdo. Então tá ok. Tá Boa noite, bom? pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço. outro. Tchau, pessoal. Até mais. Isso, Edilúcia. Você tem as aulas gravadas no sistema, né? E você tem os encontros síncronos que acontecem uma vez por semana. Então, toda segunda-feira você pode vir que a gente vai estar por aqui. Aliás, eu estou gostando de ver que você está muito presente nas aulas, viu? Eu tenho reparado isso. Imagina. Deixa eu aqui pausar a nossa gravação. Tchau, tchau, pessoal. Super abraço. Até semana que vem, Edilúcia.